De evento hoje à noite no estádio Beira-Rio, Internacional e Botafogo, Ribeirinho. Tu sabe que a rodada, para a dupla Grenal, a rodada ela não representa mais, né? Inclusive, só um parênteses, né? O sonho do Bruno foi desfeito ontem com a vitória do Corinthians. Na verdade, não, né? E... Só ficou um pouco mais difícil. Não ficou... Tem uma remota possibilidade, hein? Calma. E aí o seguinte, mas hoje à noite no Beira-Rio nós teremos o... Cara, olha só. Vamos lá. Todos os olhos do país estarão no Beira-Rio. E assim, eu acho que as suas palavras foram muito bonitas no início do programa, como aliás tem sido praxe, tá? O torcedor colorado vai abraçar o seu time. É a despedida do Inter do Beira-Rio, sabe? Então 2024 acaba hoje para os torcedores que vão ao estádio. E acho que o Internacional tem motivação suficiente, né? Porque... Eu vou dar uma pimentinha, se tu me permitires. Tu acha que o Abel Ferreira já ligou pro Roger ou nem precisa? Não, Roger, não precisa. vamos lá! Eu discuto muito mala branca ou algo do gênero para time grande, cara. Time grande não pode precisar desse tipo de coisa. Não é mala branca, é aquela ligação, né? Roger! Precisamos de ti, Roger! Tu não precisa, o Roger está muito motivado, tá? E os jogadores do Inter também. Claro que existe. Deixa eu te falar uma coisa só. Porque eu sou velho, né? Que toda vez que tu vem com uma coisa eu me esqueço que eu vou falar, entendeu? Ou lembro de uma outra para contar junto. Não é. A pimentinha, tá? Lembra que eu falei? Ernest, por favor, não é nada negativo. Pelo contrário, é um alerta positivo, tá? Aí vem. Então não fica bravo. Tava muito otimista o discurso, né? Tava muito otimista. Eu tenho uma tese de que o Internacional não pode se deitar nos louros de uma campanha muito boa, como aconteceu outrora, recentemente, e saber que ele precisa agregar qualidade para o próximo ano. E eu acho que o primeiro tempo do jogo lá no Maracanã foi um alerta, foi um aviso, que o Internacional tem um bom time, tem um bom grupo, fez 16 jogos invictos, assim, foi fenomenal a campanha. Mas se o Internacional, como quer o Ernst e o Bruno, não ligar para Campeonato Gaúcho e mirar nas competições importantes que tem, ele precisa agregar qualidade. Ele ainda está abaixo de Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras. E hoje é um pequeno teste. Querendo ou não, é um pequeno teste. Por quê? O Botafogo precisa ganhar. E o Internacional precisa dar esse presente para a torcida de despedida aqui do Beira-Rio. Então nós teríamos um termômetro, sabe, de enfrentamento. Tu acha que o Inter hoje não está no mesmo patamar de Botafogo, Palmeiras e Flamengo? Não, eu acho que não. Não? Mas eu posso estar errado. Por isso que eu digo que hoje é um termômetro. E eu fiquei assustado com o primeiro tempo no Maracanã. Fiquei muito assustado. Mas pode ter sido algo pontual, né? Não era o dia... O Thiago Maia não estava legal, sabe? Enfim, pode ter sido. E por isso que eu digo um termômetro. E eu acho que, aí agora eu vou falar na parte emocional. Por mais que um jogo ou dois jogos não seja uma referência tão grande, a parte emocional pode dar uma informação que, vamos lá, atinja o torcedor colorado. Vou dar os cenários, tá? O Inter, faz uma partida enorme, ganha do Botafogo. Não, aquilo que o Flamengo lá foi pontual. Olha o poder desse time, tá? Perde pro Botafogo. Cara, estamos longe desses caras ainda. Tu entende? Mas então, é que eu acho, Ribeiro... É por isso que o jogo é tão atraente. O jogo é muito atrativo. Porque além das questões... que o Inter já está com a vaga, beleza. Mas tem toda essa coisa que eu acho que é fundamental para quem está projetando o Inter para a próxima temporada. O Ribeiro vê o jogo de hoje como uma possibilidade de colocar um alerta no Inter para 25. Mas é que assim, Positivo ou negativo? Positivo ou negativo, né? Colocar um alerta. É que eu concordo com o Ribeiro que tem que reforçar o elenco do Inter, né? Na verdade, independente se... Vamos supor que o Inter tivesse sido campeão brasileiro. O Inter teria de ser reforçado igual, porque tu vai enfrentar uma Libertadores daí com o caráter de campeão brasileiro, né? Então tu vai ter que manter um nível de excelência que fez tu ganhar o título nacional e
vai ter que projetar para cima. Só que eu acho o seguinte, Ribeiro, nessa questão de não tá igual ao Palmeiras, ao Botafogo, ao Flamengo, é uma questão que, dentro do ponto corrido, o Inter, a pior coisa, entre aspas, que poderia ter acontecido foi enfrentar Flamengo, Botafogo, e aí, de repente, o Fortaleza, nas últimas partidas dessa série de invencibilidade. Porque tu imagina o desgaste físico, mental, de força, de busca, de luta por esses 16 jogos de invencibilidade. Menor que desses 3, né? Porque esses 3 estavam disputando várias competições. O Inter por outro lado, chega para a reta final mais maduro, mais consolidado, com confiança. Mas aí, ao mesmo tempo, tu pega e olha assim, Fernando, que foi titular. Desgaste. Tá? Com desgaste, estava vindo de lesão. Thiago Maia, além do desgaste da família, né, da questão do AVC do pai, não joga mais também estava com reforço muscular, né? Também vinha de lesão. E ainda também, na questão psicológica como um todo, também teve a enchente, que ele mesmo disse que quase parou de jogar por causa da enchente. Que ele afetou a questão dele, né, de entrar na água, buscar as pessoas e tudo mais. Vocês deram informação ontem, ele não joga mais esse ano, né? Isso, ele agora, o pai dele teve uma piora no quadro clínico, voltou ao hospital, pelo que se sabe, aí o Inter liberou o jogador para ir a Roraima, ele não joga mais em 2024, tem que saber o que vai acontecer. Tá aqui. Mas então, assim, eu entendo, tá, onde o Ribeiro quer chegar, e eu acho que dificilmente tu quer dizer que tu podes concordar comigo no final do ano. Isso. Não, é evidente, mas programa histórico. Mas olha que é em partes, né? Mas tu foste bem no início, da tua explanação, quando tu disseste assim, não é uma crítica. Daí o psicológico já afetou, já foi afetado. Né? Mas eu acho que a grande questão para a dupla Grenal é que um campeonato de pontos corridos ele precisa de constância. E essa talvez seja a dificuldade de grupos como o Inter e o Grêmio. Dificilmente a gente vai ganhar um campeonato brasileiro porque talvez o nosso poderio financeiro, o nosso poderio de grupo não seja do tamanho desses caras. Mas tu pode beliscar uma Libertadores, que é jogo de mata-mata, que tem jogo de mata-mata. Tu pode beliscar uma Copa do Brasil, que também é mata-mata, porque daí o formulismo te ajuda. Mas aí para mim entra a grande questão. Olha, por exemplo, aqui, ó. Quer ver eu vou te dar um exemplo? O Boca chegou na final da Libertadores com empates. Mas olha só, dando pênaltis o tempo todo. Eu vou pegar o exemplo Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é algo que eu defendo há muito tempo, que precisa acontecer uma mudança de mentalidade para Inter e Grêmio. Por que Inter e Grêmio nunca conquistaram o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos? Porque Inter e Grêmio, em algum momento, sempre priorizam as Copas. Claro, sempre priorizam as Copas. O caminho mais curto. Mais fácil a Copa do Brasil. Mais fácil a Libertadores. Não precisa da regularidade, não precisa da constância. Porque São o gasto jogos. dá em 2 jogos, isso. Aí que tá. E aí tu tem uma brecha. Se não mudar a mentalidade e olhar para o Campeonato Brasileiro como a competição prioritária, dificilmente vai mudar esse cenário. Eu acho que esse teu raciocínio ele foi correto por muito tempo, quando o futebol era mais nivelado aqui no Brasil. Agora que está desnivelado, eu acho que tem razão quem pensa em jogar priorizando as Copas. E aí sempre vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Aí sempre vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Tu diz que quem tem razão, essa razão de quem pensa sobre Copas... Eu digo do Grenal que é inferior. Tu tá falando sobre poderio financeiro. Sim. Que aí que não tem como Não, mas aí que tá, eu vou pegar o exemplo. Não dá, eu vou pegar o exemplo do presidente. O presidente Alessandro Barcelos, 38 finais. Não tá fez. Bom, era uma ideia, mas na prática não aconteceu. Sim. Não, mas aí que tá, olha só. É por isso que eu acho que é importante a gente analisar cenários e fazer realmente uma análise individual. Porque o Inter esse ano tinha grupo para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Claro! Aí eu concordo contigo. Claro! Aí sim, porque o Inter contratou para isso. Mas não me parece que vá ser uma regra geral. Os indicativos são ruins, infelizmente. Da SAF do Botafogo contratar cada vez melhor. Pô, olha esse quarteto final que a Nick trouxe no time provável para o jogo de hoje. É um absurdo. São jogadores que não deveriam estar no futebol brasileiro. Pelo menos o Luiz Henrique e o Almada. São jogadores de outra prateleira. Então, eu acho que, por exemplo, se tu olhar o Grêmio, como é que o Grêmio ano que vem... O Grêmio não vai jogar Libertadores ano que vem, né? Quase impossível conseguir uma vaga na pré. Como é que o Grêmio vai dizer assim, vamos priorizar o Brasileirão? Não ganha, cara. Com o investimento que o Grêmio tem hoje, não ganha, não consegue. Por quê? Porque o Palmeiras, dá um exemplo,
vai lá e vai disputar a Libertadores como prioridade, vai disputar a Copa do Brasil, mas no momento em que essas competições terminarem para ele, vai ter tempo para ele priorizar o Brasileirão e ele atropela todo mundo, como fez esse ano, como tem feito todos os anos, inclusive. O Botafogo ganhou a Libertadores e tá aí nas cabeças para ganhar o Campeonato Brasileiro também. Então eu acho que isso fique claro. essa disparidade Mas aí que tá, Bruno. ferrou a dupla Grenal em relação ao Mas Brasileirão. aí que isso fique claro, é um pensamento conformista. Vamos pegar o exemplo do Grêmio, que não tem condições de competir com SAF e com grupos que têm um investimento muito maior, e o Grêmio vai se contentar ou com Copa do Brasil, ou com Copa Sul-Americana, com Campeonato Gaúcho, e aí é um pensamento conformista. Por exemplo, eu olho a escalação do Inter aqui, vejo o elenco do Internacional e o investimento que foi feito, desculpa, o Inter tinha grupo para ser campeão brasileiro. É que o Inter não priorizou, né? Claro, tinha grupo para ser campeão brasileiro. O Inter sim. Para competir sim com o Botafogo, com o Palmeiras e com o Flamengo. É que eu acho que é complicado se a gente pegar e botar assim, o Inter não priorizou o Campeonato Brasileiro, tá? Sabe por quê? Teve enchente também, né? Porque antes da enchente, o Inter estava a 2 pontos do Botafogo na quinta colocação, tendo ganho do Palmeiras, por exemplo, na Arena Barueri. É bem verdade que o Palmeiras estava envolto com o Libertadores e tudo mais, mas cada um com seus problemas. Né? Então não dá para dizer assim, o Inter não priorizou o Brasileirão, porque aí teve o hiato da enchente, que aí acabou com qualquer tipo de planejamento ou qualquer tipo de anseio. Por exemplo, quando voltou o futebol, ninguém aqui sabia o que ia ser do Inter, do Grêmio, do Juventude. Tu tem razão no seguinte, tá? Vamos pegar as competições que o Inter estava disputando. O Inter não priorizou Sul-Americana. Pelo contrário, deixou de jogou longe a Copa Quando o Inter foi atrás da Sul-Americana já era tarde. Já era tarde. Copa do Brasil, não deu tempo. Isso. Não deu tempo. E vamos lembrar, o Roger balançou naquela situação de Sul-Americana ali. Não era o Cudê? Era o Cudê? Não. No segundo jogo já era o Roger. Contra o Rosário Central. No segundo jogo contra o Rosário Central era o Roger. Não, mas não é que ele balançou ele já ali. chegou questionado no sentido assim, o Inter precisava passar e ele estava naquela pressão de dar uma resposta quase que imediata para a torcida. Não, mas é que ali era o segundo jogo do Roger, não era isso. Eu sei que era o segundo jogo que depois ele bota uma sequência de jogos em que ele ganha 1 ou 2. É isso. E aí, claro, daí ficou aquela coisa, será que vão demitir, será que não vão? Até concordo, mas eu acho que assim, ele nunca correu o risco de demissão real. Mas ele foi questionado. Ele só foi questionado. Só que assim, a grande questão é que o Inter, ele cai na Copa Sul-Americana pelo empate com o Real Tomayapo, dentro do Beira-Rio. Exato. O Real Tomayapo, ele faz 1 ponto dentro do grupo do Internacional. Contra o Inter dentro do Beira-Rio. Porque o Inter mesmo perdendo pro Belgrano na volta da enchente, ele ainda teria, se tivesse vencido o Real Tomayapo em casa, teria classificado. 2025, eu não tenho dúvida alguma, a prioridade vai ser Libertadores. É óbvio que vai. Claro. E a torcida vai respaldar, priorizar a Libertadores. Aí tu prioriza a Libertadores e o Campeonato Brasileiro fica como? Em segundo plano de novo. Sim. De novo, é o mesmo cenário. Mas não tem como ser diferente. É o mesmo cenário, mas é aí que tá. Aí depois tu cai da Libertadores e é tarde para recuperar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um ciclo. É um ciclo. É que o poder financeiro de Inter e de Grêmio não tem como, não alinha no grid de largada com Palmeiras, com Flamengo. Então a dupla Grenal precisa se conscientizar que não vai ganhar mais o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não é isso. A questão é que tem que se conscientizar do que tem que ser feito. Será que realmente a SAF é um momento a ser discutido para a dupla Grenal? Acho que não. Acho que não, o Inter não é SAF, está lutando pelo título. Mas eu vou dizer, eu não tenho... Eu sempre falo no Vozes do Gigante, no meu canal, e vou bater na tecla aqui, tá? Eu não vejo a SAF como a salvação da lavoura, como muitos veem. Porque, olha só, se a gente pegar nos últimos anos, Inter e Grêmio deram uma beliscada em boa parte dos campeonatos brasileiros. E eu já fiz aqui a gente pegar o histórico. Pega 2018, o Inter foi terceiro. 2019, o Inter não foi bem no Campeonato Brasileiro, mas chegou na final da Copa do Brasil. Pode pegar a tabela do campeonato. Pega agora. O Botafogo é SAF e os outros? Isso, e os outros. Palmeiras não é SAF, Flamengo não é SAF, Fortaleza, São Paulo... Exatamente. Então, assim, eu acho que... Tanto que o Grêmio foi vice-campeão no ano passado. Mas Soares, tinha o Soares. Grande coisa. Grande coisa. Que era o Grêmio... um extraterrestre jogando aqui. Perfeito. Mas é que daí vira sempre o mas, né?
Mas o infelizmente Grêmio... Não é, cara. O Grêmio Grêmio se veio da organizou segunda para divisão. poder trazer o Soares. O Grêmio tomou- O Inter se organizou... O Grêmio tomou de gol ano passado, assim, olha, velho. Mas não tá na interessa, mas não interessa. O Grêmio Não veio da- interessa. o Grêmio veio da Série B também. Se o Soares tivesse feito um gol a mais contra o Corinthians, tu não tava falando de gol que o Grêmio tomou. Tu tava falando que o Grêmio, tu tava feliz porque o Grêmio tinha ganho o Campeonato Brasileiro. Assim como agora. Se a gente tivesse, de repente, disputando a mesma possibilidade de título, a gente não tava nem aí. Se a enchente, se não sei o quê, se não sei o quê. Porque o torcedor quer ganhar. O Gamba, agora, objetivamente, assim, se tratando de hoje,